Olá, meus amigos, muito bom dia, que Deus abençoe a todos os que creem e somente aos que creem. Aliás, a bênção de Deus não é para todos, apenas para aqueles que creem. Eu lembro quando Jesus foi no tanque de Siloé, ali havia muitos doentes, muitos enfermos, mas Jesus só curou um paralítico. Só um paralítico. Qual o critério que Deus tem para abençoar as pessoas? O critério que ele tem é a humildade. Quando ele encontra a pessoa humilde, ele se revela. Quando ele encontra a pessoa orgulhosa, ela não entende nada, ele deixa para lá. Por quê? Porque os orgulhosos, os pedantes, os que se acham alguma coisa, com certeza não vão alcançar os favores de Deus, porque os favores de Deus dependem de humildade. A pessoa tem que reconhecer que ela não é nada, que ela é simplesmente um zero à esquerda. Enquanto ela não conhecer, não se reconhecer como uma pessoa que não é nada, ela vai sofrer e Deus não vai poder fazer nada. Então Deus espera que as pessoas que estão sofrendo, gemendo, padecendo, venham ter essa atitude humildade. E, infelizmente, nem todos são assim. A maioria não é. Então, quando Deus fala lá, quando o apóstolo Tiago fala que Deus deu a fé para os pobres, ele deu a fé para os pobres. Os pobres são aquelas pessoas que normalmente são humildes. Não quer dizer que todos os pobres sejam humildes, não, mas o pobre humilde tem fé. Lá em Abacuque, o Senhor diz assim: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele. Quer dizer, está falando aqui do orgulhoso. Mas, com respeito ao justo, o justo viverá pela sua fé. Então é assim, Deus nos dá a medida de fé para cada um de nós. Você tem uma medida de fé, eu tenho a minha, e cada um tem a sua medida de fé. Não quer dizer com isso que haja, digamos, superioridade na minha fé com respeito à sua. Não. De repente, a sua fé, ainda que seja insignificante, bem menor do que a minha, você consegue fazer coisas muito maiores. Por quê? Porque a fé é um dom de Deus para os humildes, os orgulhosos não. Por isso que os ricos, na sua maioria, penso eu, não são salvos. Por quê? Porque eles se apoiam nas suas riquezas. Eles são orgulhosos, como o rico, do caso do rico e Lázaro. O rico, ele confia na sua riqueza até o último suspiro da sua vida. Quer dizer, ele não abre mão da riqueza. E por conta disso, ele sofre no inferno as dores, os tormentos de lá. Mas os pobres, que são humildes, ao conhecerem a palavra de Deus e aceitarem o Senhor Jesus Cristo como o seu único Senhor e Salvador, o Senhor de suas vidas, então estes são salvos pela sua fé. Então é a fé que nos dá a graça
do perdão, é a fé que nos dá a graça das bênçãos de Deus. Então, você que está me assistindo nesse instante, com problemas, dificuldades, qualquer que seja a dificuldade, mas você é uma pessoa humilde, então a sua fé é suficiente para dar um revés nessa situação. Por quê? Porque você tem condições de chegar-se diante de Deus sozinha, sozinho, sem precisar de quem quer que seja. Você vai para um lugar mais assim, isolado, mesmo no banheiro, e fala com Deus. Deus vai ouvir a sua voz, a sua oração, desde que você se humilhe diante dele, desde que você reconheça que você não é nada, 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 nada. Então, amiga e amigo, esse é o grande segredo da fé. Quando a gente tem e coloca em ação, dá certo. Agora, é claro, você pode perguntar assim, ô bispo, mas por que tanta gente tem fé em Deus, tantas religiões, pessoas que têm uma fé e tal, e vivem uma vida desgraçada? Porque elas misturam a fé que têm com a emoção. Elas têm fé na hora da música tocar e cantar um hino bonito, elas choram, elas sentem a fé. Então, esse tipo de fé não traz resultado nenhum. Esse tipo de fé só acalenta o sofrido, mas não resolve o seu problema. Então, você liga assim numa emissora com música gospel e você fica ouvindo o dia inteiro. Então, você fica impregnada daquela música, daquela melodia, daquela canção. Aquilo toca dentro do seu coração. E você fica alegre, você fica leve, mas não resolve o seu problema, que é a maioria dos crentes, é a maioria deles, que apoiam a sua fé nas emoções. Então, assim sendo, não tem jeito, não vai resolver. A fé inteligente, a fé racional, a fé que é bruta, a fé que Deus nos dá é uma fé dura. Ela exige sacrifício. Ela exige que a pessoa faça o seu sacrifício. Você verifica, por exemplo, minha amiga, meu caro amigo, a história de Israel mostra isso. Deus se manifestou, falou com Abraão, mas Deus não facilitou a vida de Abraão. Não facilitou. Ele teve que andar, sair de Harã para Canaã a pé, levar aquele pessoal que estava com ele, crianças, velhinhos, etc. Ele foi, minha amiga, na base do sufoco. Quando o povo de Israel se desenvolveu lá no Egito e foi escravizado no Egito, e quando Deus o tirou do Egito, Deus o tirou pelo caminho mais difícil, o caminho do deserto. É que você não conhece, você não sabe o que é o deserto do Sinai. O deserto do Sinai é algo assim insuportável para se viver nos dias de hoje. Naqueles dias, o pessoal já estava acostumado com o deserto. Mas nós ficamos lá um período e não foi fácil, não. Nós andamos lá nas pedras, naquelas pedras. Olha, você não tem ideia da dificuldade. Não tem a mínima ideia. E olha que nós fomos de carro, de ônibus até um certo local, e depois tivemos que pegar um carro porque o ônibus não passava, tamanha a dificuldade. E olha, foi um inferno. Mas é o caminho que Deus escolhe.
Deus não facilita. Não pense você que a fé, essa fé emotiva ou a fé sensacionalista, faz a pessoa estar forte para enfrentar as batalhas. Não está, não. De jeito nenhum. Quando a pessoa tem uma fé alicerçada na palavra de Deus, não alicerçada nas poesias, não alicerçada nas emoções, nos sentimentos, mas alicerçada na palavra de Deus. Então ela observa que realmente a fé exige sacrifício. Sacrifício. Você tem que sacrificar. Você tem que abrir mão da sua vontade. Você tem que abrir mão das suas benesses. Você tem que abrir mão do seu conforto material e colocar o pé na estrada. Vai ferir os seus pés, vai machucar, mas vai levar você à terra prometida. Então, meus amigos, tenham essa consciência. Guarde isso que eu estou falando para você. Deus nunca facilitou para o povo dele, para os heróis da fé no passado. Deus não facilitou para mim. Para mim foi sempre tudo muito difícil, custoso, penoso. Nós encontramos muitas dificuldades, muitas dificuldades, muitas dificuldades. Mas a fé era tão sólida que as dificuldades não desanimavam a gente. Pelo contrário, a fé nos dava mais certeza. E quando a gente caía, tropeçava, caía e se machucava, então a fé crescia, porque agora é que eu estou chegando perto do meu objetivo. É assim a fé. Eu lembro que quando nós subimos no Monte Sinai uma vez, e eu tropecei lá e caí, machuquei a perna, sangrou e tal, e tive que ir mancando. E sabe o que aconteceu? Quando aconteceu aquele momento, aquele incidente, eu me animei, eu me fortaleci. Agora, se eu estivesse subindo o Sinai, com o violão na mão, tocando, cantando música, aleluia, aleluia, aleluia. Se eu caísse naquele momento, eu iria ficar muito revoltado. Eu iria ficar decepcionado, frustrado, porque a minha fé emotiva não dá para suportar, para enfrentar, para confrontar o mundo que nós vivemos. Nós vivemos num mundo mau, num mundo demoníaco, num mundo injusto, ingrato, cruel, ninguém é de ninguém. Nesse mundo, só quem é de Deus é de Deus. Quem não é de Deus é do diabo. E quem é do diabo quer prejudicar aqueles que são de Deus. E você ainda tem que amá-los. E você ainda tem que ajudá-los. Então, essa é a lei da fé. Você tem que perdoar para ser perdoado. Sabe lá o que é isso? A pessoa faz mal a você, a pessoa destrói o seu casamento, destrói a sua vida, todos os seus sonhos, etc. E você ainda tem que perdoar. Essa é a fé. Porque se nós não perdoarmos, se nós não usarmos a fé para perdoarmos, então essa fé não presta. Essa fé é vagabunda, é uma fé prostituta, que se vende, é uma fé fajuta. Então, amiga, põe a sua cabeça no lugar. É por isso que Jesus disse, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. Cruz é morte, cruz é sacrifício, cruz é dor, cruz é negar a si mesmo, é negar a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Tome a sua cruz, vem e siga-me.
andar nas pisadas de Jesus, você tem que ter fé sólida, uma fé fundamentada, alicerçada. Essa foi a fé de Abraão, a fé de Isaac, a fé de Israel. Essa foi a fé desses homens, a fé de Gideão, a fé de Moisés. Você já imaginou Moisés? Tinha lá 2, 3 milhões de pessoas para conduzir aquele povo imenso, cada um com seus problemas. Imagine, juntando 2, 3 milhões de pessoas, são 2, 3 milhões multiplicado por outros tantos milhões de problemas. E Moisés, a Bíblia fala que ele era manso, mas no momento da sua provação ele não aguentou, era muito forte, a pressão era muito forte. Então, minha amiga, você quer alcançar o céu? Você quer resolver os seus problemas aqui na terra? É a fé. Você quer alcançar o céu? É a sua fé. Mas não uma fé religiosa, uma fé caridosa, aquela fé, sabe? Aquela fé baba de quiabo, meia boca, não. Isso não serve. Então você vai se enganar enquanto você tiver essa fé. É bom, você vai dizer assim, mas bicho, poxa, é tão bom ouvir uma música. Eu também acho, eu gosto muito. Eu aprecio muito, 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 muito. Mas eu sei que se eu ficar ouvindo música, belas canções, eu vou ficar com o coração mole e a minha fé vai ficar mole também. Essa é a realidade. E então eu não vou poder enfrentar os meus amigos, os meus adversários, que é o diabo e os seus filhos. Mas quando a pessoa tem uma fé sólida, ela sabe que tem que sacrificar. Não é sacrificar só dinheiro, oferta. Isso aí é o mínimo, isso não é nada. Quem dera que a gente tivesse que sacrificar só oferta. Seria uma maravilha, seria um mar de rosas. Mas não, você tem que sacrificar o seu pecado, sacrificar o amante, a amante, você tem que sacrificar a sua vontade, você tem que sacrificar as suas vaidades, você tem que sacrificar as suas futilidades, suas baboseiras. Tudo isso você tem que sacrificar. E se você não sacrifica, você vai perder. Se você sacrifica, então você mostra para Deus que a sua fé está fundamentada na sua palavra. Deus abençoe a você em nome do Senhor Jesus. Eu espero que tenha ajudado aí a vocês. Espero que tenha aberto a mente de alguém ou caído a ficha de alguém. Mas eu estou aqui para ajudar, passar para vocês, passar adiante o que Deus me tem dado. É para que vocês tomem isso para si. Deus não nos deu a fé, preste atenção, Deus não nos deu a fé poderosa para a gente, qualquer momento que tinha um problema, a gente dá um clique no dedo, aparece o Aladim e a gente faz o milagre, a mágica. Não, minha amiga. Nós enfrentamos problemas, dificuldades. E quantas vezes eu, pessoalmente, com toda a fé que eu tenho no meu Senhor, eu cheguei e dizia, ó, meu Deus, tem misericórdia de mim, porque não dá para aguentar, não dá. Não dá. Melhor me tirar a vida do que ficar enfrentando essa situação e não ver as respostas do Senhor. É isso. Mas Deus tem paciência com a gente. Ele nos tolera. Então você que está me assistindo, não fundamente a sua fé apenas nas conquistas, porque vai ter momentos que você vai perder e você vai ter que ter fé para suportar aquela perda. Você vai ter que ter fé para suportar as frustrações. Você vai ter que ter fé para chorar, para se humilhar mais.
Você vai ter que ter fé para chegar e dizer: tem misericórdia de mim, Senhor. Você vai ter que ter fé para dizer: ó, meu Deus, arranca minha vida desse mundo. Não é fé só para tomar posse das benesses desse mundo. Deus abençoe em nome de Jesus.